noite, caros ouvintes. Ao contrário daquilo que estava previsto, não iremos transmitir a radionovela da Queima do Judas de Vila do Conde. Pedimos desde já as nossas desculpas por este facto. Para os devidos esclarecimentos, contamos com a presença da diretora de informação, Graça Santos. Caras e caros ouvintes, assim é. A situação exige-o. Estou certa que todas e todos nós preferíamos que assim não fosse. Aquilo que inicialmente nos pareceu um evento insólito de natureza bizarra acabou por se revelar como uma situação de perigo elevado. É nossa obrigação informar, alertar a população, apontar soluções preventivas. Desta forma, a próxima hora será ocupada por uma emissão informativa onde faremos as análises que se exigem, onde daremos a conhecer as pessoas afetadas, ouviremos as suas histórias, os relatos das suas famílias, a avaliação dos especialistas, sempre com o rigor, a transparência, a verdade, como panos de fundo. É claro que lamentamos o cancelamento da emissão desta radionovela produzida pela Nuvem Voadora como forma de celebração da Queima do Judas em 2021. Mas perante a gravidade desta situação, estou certa que todos e todas fariam a mesma escolha, esta que nos vimos obrigados a fazer. Um pequeno sacrifício da arte pelo bem de todos, para que possamos também nós fazer parte da solução. Obrigado pela vossa compreensão. Os primeiros relatos chegaram-nos logo pela manhã. Ainda um pouco difusos e bastante confusos, mencionavam ora um homem, ora uma ave, ora ambos. O espanto, esse foi evidente e chamou a nossa atenção. Fomos para a rua, em busca de perceber o que se estava a passar, acompanhar a situação de perto. Ouçamos alguns dos testemunhos recolhidos na altura. Eu tinha ido ao mercado com a Rosinha. Anda cá, Rosinha, esta miúda não para. Há aquela feira que antes era um jardim, está a ver? A Rosinha gosta muito de alheiras e há lá uma senhora que as faz. Não são baratas, aviso já, mas são boas, pode ir à confiança. E depois tem também os bolinhos de feijão. A Rosinha é muito gulosa. Foi então junto ao mercado de Vila do Conde que aconteceu? Íamos a passar ali junto à farmácia quando sinto qualquer coisa do outro lado da rua. O que era? Conseguiu ver? Sabe quando sentimos algo que nos faz olhar antes de vermos ou ouvirmos o que quer que seja? Foi o que aconteceu. Teve uma sensação, foi isso? Foi instantâneo. Não fosse a Rosinha ter gritado por estar a apertar-lhe a mão sem querer, nem sei o que teria acontecido. E ficou com medo? Claro, o medo que nos congela. De qualquer forma, fica na mesma sem saber. Quando voltei a olhar, ele já lá não estava. E tu, Rosinha, o que viste? Vi couves. Não gosto. Não vi pitainhos, que gosto muito. São fofinhos. Vi batatas, cenouras, cebolas, vi tudo. E as alheiras. E o homem, viste? Vi. Ela não vê nada, senhora. Anda sempre na lua. Devia estar distraída com a própria sombra. Vi. Era alto. E que viste mais? Mais nada. Era um homem alto, como uma árvore. Era um homem alto, como uma árvore, disse a Rosinha. Para que possamos ter um quadro mais amplo dos acontecimentos, vamos continuar a ouvir outros relatos recolhidos, no terreno, pela nossa equipa de reportagem. Muito bom dia. Quer-nos contar o que aconteceu? Eu estava ali na garrafeira. Nem sei como é que aquilo se chama. Lá dentro, está a ver? Com o dono. Acho que é o dono. Olha, também não sei como é que ele se chama. Só para que os nossos ouvintes se situem, estamos aqui bem perto dos Correios de Vila do Conde. Isso. Tinha acabado de pagar uma box de Montezermos tinto e ele sugeriu-me experimentar este vinho. Acho que é novo e até estava em destaque na montra. O preço é simpático. Vou experimentar. Se for mau, use para temperar. Outra vez, ele sugeriu-me um que era bom, por isso confiei. Na porta, ao entregar-me o saco com as coisas, vimo-lo passar, mesmo diante da montra. Sim. Ficámos assim, em suspenso, sem dizer nada durante uns segundos, sem conseguir processar o que tínhamos visto. E depois, despedimos-nos como habitualmente. Poupa-se mesmo bastante com a box. O que viu, precisamente? Na altura nem percebi bem aquilo que tinha visto. Quer dizer, continuo sem perceber. Mas era um homem, certo? Um homem com cara de pássaro. Não se diz cara nos pássaros, pois não? Focinho? Olha, lembrava-me um pássaro, prontos.
Uma ave, mais precisamente. Há uns anos houve aquela coisa da gripe das aves. Acha que poderá ter alguma coisa a ver? Isso e as vacas loucas. Está tudo ligado. Está tudo de pernas para o ar. Depois, os morcegos na China. E o governo não quer saber. Os governos são todos iguais. E agora isto. E viu por onde ele foi? Uma pessoa até fica desarvorada. Quando saí da loja já não o vi mais. Só na minha cabeça. Na sua cabeça? Sim. Não consigo deixar de o ver passar. Bem junto ao vidro da montra. Olhe, lembrei-me do vinho que o senhor da garrafeira me tinha recomendado. Águia Moura. Bem jeitoso. Branco ou tinto? Mais o branco. Era verão. Connosco, aqui no estúdio, temos o Sr. Comandante Distrital da Proteção Civil do Porto e é com ele que vamos agora falar. Sr. Comandante, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui. Diga-nos, estamos a viver uma nova ameaça? Muito boa noite a todos. Sim, podemos afirmá-lo com todas as letras. É uma ameaça. Percebemos que não hesitem em afirmá-lo, mas, Sr. Comandante, quão grave é? Embora os estudos não permitam precisar o valor de índice de gravidade ainda, consideramos que será bastante grave. Mas como ouvimos nestes primeiros testemunhos, nada apontava para essa gravidade. A história recente mostra-nos que não podemos ficar à espera que a bomba nos caia em cima. Temos de agir antes que a sua explosão provoque baixas ainda mais numerosas. Já há baixas a apontar? Estamos a acompanhar de perto essa situação, em coordenação com o Centro Hospitalar Póvoa Vila do Conde, mas ainda não podemos dar esses números. Talvez seja importante, neste momento, partilharmos mais alguns testemunhos recolhidos e trazê-los aqui para a nossa conversa. Nem estou em mim. Ai, deixe-me respirar. Nem quero lembrar. Ai, nunca imaginei tal coisa. Mas o que viu, Sra. Laurinha? Ui, em toda a minha vida nunca vi tal. O que havia de nos aparecer agora? E olhe, que eu já passei por muito. Já enterrei homem e 2 filhos. Que o senhor os tenha. E agora vem esta coisa. Está assustada? Receia as consequências? O senhor doutor até já me tinha dado os parabéns, sabe? Estava muito contente. Há anos que tinha sempre as tensões altas. Finalmente eu estava bem, mesmo os inchaços nas pernas. Agora estou aqui para morrer. Ai, tenho de ir à farmácia ver isto. Como era ele, Sra. Laurinha? Pode dar-nos uma descrição? Feio. Ui, muito feio. Cruzes. Credo. Ai, nem é bom lembrar. Onde o viu ou se cruzou com ele? De vez em quando, gosto de comprar uma raspadinha. Nunca se sabe quando a sorte bate à porta. E quem não joga é moco. Então, fui ali ao café comprar 2. Como é Páscoa, são 2. Não é que uma vez saiu-me 100 euros. Ai, foi uma festarola. Quando eu estava a sair, ele estava ali, mesmo junto à porta. Quando o vi, nem sabia se ele estava vivo ou morto. Vivo ou morto? Como estava de pé, devia estar vivo, não é? Mas aquele olhar, ai, minha Nossa Senhora, e não é que ele falou para mim. E o que lhe disse? Olha que eu já me cismei toda com isso. Deve ter falado numa língua estrangeira que eu não entendi nada. Nada. E a senhora disse-lhe alguma coisa? Não sei de onde me veio, mas disse-lhe, já dei. Como assim? Sabe, anda sempre por ali gente a pedir e não sei se é do hábito. Olha, saiu-me aquilo. Olha, foi então que aconteceu. O que aconteceu, Sra. Laurinha? Parecia o riso do demónio. A gozar com as nossas vidas. Ai, meu Deus! Não fosse o penso para a incontinência e tinha sido um lindo serviço. Acho que nunca cheguei tão depressa à casa. Ai, e sabe o pior? Ele foi atrás de si? Não tinha nada na raspadinha. E eu limpo. Tu limpas. Ele limpa. Nós limpamos com detergente Tulipa. E quem com Tulipa limpa, a
até flimpa. Com tulipa sempre à mão. Tudo fica mais instagramável. Com tulipa sempre ao pé. Até te sentes entre pinhais, rio e mar. Tulipa, o detergente que vais amar. Caros ouvintes, estamos numa emissão especial informativa para vos pôr ao corrente da evolução de toda esta situação que estamos a viver. Foi esta manhã que foi pela primeira vez avistado nas ruas de Vila do Conde este ser, em tudo semelhante a um homem, ainda que de feições estranhas, a lembrar uma ave e um pouco alto. E desde o primeiro instante estamos a acompanhar o caso. Sabemos já que é bastante grave, como confirmou o Sr. Comandante da Proteção Civil, que aqui está connosco em estúdio. Qual é o verdadeiro perigo, Sr. Comandante? São vários e de diferentes ordens. Aquele que nos preocupa mais é o contágio. Sabemos que ele acontece. Já temos vários casos registados. Ainda não compreendemos como o mesmo se processa. Pode-nos falar desses casos? Obviamente não podemos colocar em risco o bom nome dos cidadãos. Mas temos como exemplo o caso do rapaz que a mãe lhe tinha pedido para ir ao pão e quando voltou só trazia uma flor. A mãe a perguntar pelo pão e ele a estender a flor. Uma tulipa, creio. E a dizer, está aqui. É de veras impressionante. Sr. Comandante, se nos permite, temos ao telefone a Delegada Local de Saúde Pública e vamos pedir-lhe a opinião sobre este e outros casos. Boa noite, Sra. Delegada. Não sei se está a ouvir a nossa emissão e se ouviu este caso partilhado pelo Sr. Comandante. Está informada deste e de outros casos? Boa noite a todos. Sim, estamos a acompanhar. E temos o registro desse caso, bem como de muitas dezenas de outros. E veja-se, nesse que o Sr. Comandante acabou de expor, trata-se de um rapaz perfeitamente normal. Um adolescente típico que dedica os seus tempos livres aos jogos de computador, faz parte de vários grupos no WhatsApp e às vezes até vai ao shopping com os amigos. Ou seja, nada fazia prever um gesto como aquele. E é essa imprevisibilidade que nos preocupa. E muito. Mas não haveria, no seio familiar, indícios de que tal pudesse acontecer no seu próprio histórico? Nada. Trata-se de uma clássica família de classe média que dedica o seu tempo a trabalhar para pagar a casa, o carro, a bimbi e os telemóveis dos filhos. São 3, para que se saiba. 2 rapazes e uma rapariga. Os 3 dentro desse padrão de normalidade já referido. Não temos dúvidas. Estes gestos são provocados pelo contacto com esse homem. Se é que isto é um homem. Graça, que análise podemos fazer destes acontecimentos, tendo em conta estes primeiros testemunhos e declarações? Ricardo, por um lado, estamos perante algo completamente novo e absolutamente desconhecido. Portanto, toda e qualquer análise está sujeita à fragilidade dessa condição. Não temos a experiência necessária à fundamentação das opiniões. Por outro lado, a gravidade é inquestionável. As evidências são inequívocas. E a atuação das autoridades competentes, como a Proteção Civil e a Delegação Local de Saúde, considera-la positiva? É claramente positiva, ainda que insuficiente. Era possível fazer mais? Ricardo, os tempos recentes são a prova de que é sempre possível fazer mais. Diria mesmo necessário. Embora tais medidas possam ser impopulares no imediato, a história provará que eram as certas. Que medidas seriam essas? Não nos cabe a nós, Ricardo, definir as mesmas, mas provocar a ação para que estas sejam tomadas. Muito obrigado, Graça Santos. Voltaremos à conversa mais adiante. Agora vamos partilhar convosco mais um caso altamente dramático de um professor do ensino secundário que deixou a seguinte carta para a sua irmã, com quem vivia, desde que a sua mãe adoecera e esta se mostrara incapaz de cuidar dela sozinha, por causa do seu trabalho. Mãe, entretanto falecida, há pouco mais de 2 anos. Vamos ouvir a leitura desta carta pela voz da sua própria irmã, que se encontra em linha connosco. Querida irmã, antes de mais, perdoa-me. Também a mim dói ver estas palavras ganharem corpo na folha de papel. Sei que este amor infinito que nos une, e a todos os seres por quem sinto ternura e amizade, iluminará a tua leitura e o teu coração. Fujo com o vento para a montanha, à procura da primavera que esconde os segredos dos tempos na aurora dos astros. Penetro assim no caos inicial. Abandono esse céu de nuvens confusas, esse mundo criminoso que apavora os leões
e faz tremer os homens. Um mundo sem amanhã a rir das andorinhas. Embarcado no navio da vida, nesse vazio da noite sem fim, vejo doer-me o coração. Por onde cabe o meu suor? Vou perseguir a andorinha do meu voo de maldito, esperando que esta me liberte destas psíquicas dores mentais, sem coração. As minhas botas, essas ainda estão vivas. No sangue, entanto, escuto o vazio de um poeta que se interroga, que faz do mapa uma capa, sem luz nem dinheiro. Não te sobressaltes, com o meu peito livre de trapos, como os insetos das bolotas, e subo para cima das árvores, como um macaco feliz, tornando-me selvagem e adormecendo no céu das mulatas. Agir em força da lógica que a árvore pensa exprimir. O amor consciente das árvores, a flor do nosso coração, de nuvem está, como nós sabemos, em reto amor e água. Porque não sei tudo, vou tentar aprender o que há de possível no saber. E quem sabe, a alegria de morrer sorrindo. Até breve. E lembra-te, o caminho para o mundo é relâmpago. É impressionante. Mas não é caso único. Temos recebido vários reportes semelhantes. Imagino que não seja fácil falar disto. É tudo ainda tão recente. E ainda para mais com a partida da vossa mãe. Mas havia algo que fizesse antever esta situação? Algum comportamento estranho do seu irmão? Não, de todo. O meu irmão era uma pessoa absolutamente normal. Pronto, deprimido como todos os seus colegas de profissão. Resignado à sua incapacidade de mudar o mundo e os seus hábitos. Tomava sempre a medicação. Um bom emprego, funcionário público. Eu cá não tive essa sorte. Não compreendo como é que foi capaz de deixar tudo para trás. A própria ADSE. O que vai ser dele agora? O Serviço Nacional de Saúde? E tudo por causa deste monstro. Quando diz monstro, refere-se a este homem, certo? Certo, certo. Mas tiveram algum contacto com ele? Sim, tínhamos ido tomar o pequeno almoço ao café, como fazíamos todos os sábados, antes de fechar tudo. Sempre gostamos de rotinas. Ele apareceu à nossa frente e pediu um cigarro ao meu irmão. Um dos seus poucos vícios. Na sua generosidade, disse-lhe: "Fica com o maço, está quase no fim." Ele sorriu e ofereceu-lhe uma folha, com uma espécie de pintura. Uma fotocópia de uma pintura. E retratava o quê, essa pintura? Eram manchas de tinta azuis e verde. Uma coisa horrível, na verdade. E o seu irmão guardou-a? Sim, infelizmente. Acho que se perdeu algures no meio daqueles gatafunhos. Temos connosco, noutra linha, a doutora Magda Marques, do CACIC, Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, que nos poderá ajudar a ter uma outra perspectiva destes acontecimentos. Doutora Magda, boa noite. O que nos diz sobre este caso que acabamos de ouvir? Muito boa noite. Espero que a minha presença aqui possa ajudar a esclarecer todas as questões e, quem sabe, a salvar o máximo de vidas. Infelizmente, desde que os primeiros sintomas foram conhecidos, estas histórias têm-se repetido um pouco por toda a cidade e começa a alastrar-se para além das suas fronteiras. A nossa equipa teve mesmo de ser reforçada para podermos responder a todos com a maior brevidade possível. Mas basta uma simples folha com borrões para o processo se iniciar? Não é assim tão simples. A família tende a ter uma visão distorcida da realidade, sobretudo uma visão emotiva. O contacto físico com este homem, ainda que breve, é já de si capaz de estimular sensações e sentimentos que a vítima desconhecia. Neste caso, a arte do homem potenciou a escalada rápida destes efeitos. Doutora Magda, podemos mesmo falar de arte? Sem dúvida. A nossa função no CACIC não é sermos críticos de arte, mas reconhecemos esta manifestação expressiva enquanto tal, apesar da sua natureza bruta. Aliás, acreditamos estar na manifestação primitiva deste homem, a raiz do processo de contágio. Isso é muito interessante, mas o que quer isso dizer, para que todos percebam lá em casa? Também não somos antropólogos, mas vejamos a atração da humanidade pelo fogo. Qualquer um de nós lhe reconhece o perigo, o seu poder destruidor. Mas, por outro lado, ele é responsável pelas grandes revoluções que o homem foi capaz de produzir, até na sua própria biologia, a partir do momento em que passa a cozinhar os seus alimentos. Continua a ser tudo muito interessante, mas o que tem o fogo que ver com este homem em específico? Pelas várias participações que temos recebido, podemos traçar-lhe um perfil.
O que temos neste momento em cima da mesa é o de um homem que convoca esses instintos primários, mais próximos da natureza e da sua condição animal. Será por isso que algumas pessoas referem uma ave na sua caracterização? O escritor americano Charles Bukowski tem um poema chamado Bluebird, Pássaro Azul, que começa assim: Tenho um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas sou demasiado forte para ele. Digo-lhe, fica aí dentro, não vou deixar que ninguém te veja. O escritor dos vícios. Todos temos os nossos vícios, uns mais perigosos, outros nem tanto. Este homem, que lembra uma ave e o próprio Bukowski, é perigoso? Não é um perigo evidente à integridade física, mas pode-se considerar um perigo, sim, por colocar em risco a narrativa da normalidade. Vamos juntar novamente à conversa a senhora delegada e o senhor comandante. O que têm a dizer sobre este perigo? Ele é inequívoco, não só para o tecido social, mas também para os indivíduos. Por isso devemos atuar de imediato, preventivamente, mesmo que ainda não se conheça a forma como o contágio evolui. As experiências recentes apontam que é esse o caminho. Não podemos arriscar, para bem de todos. Senhor comandante, presumo que está em sintonia com a senhora delegada, correto? Sem dúvida. Desde a primeira hora, concertamos essa estratégia. A prevenção como forma de evitar o caos. Já para não falar nas consequências para as gerações futuras. Há esse perigo, doutora Magda? Há uma crise instalada, isso é um facto. E é perante esta que procuramos dar a nossa resposta. Todas as crises têm consequências, mas não somos ainda capazes de prever a dimensão das mesmas. Graça, tudo aponta para estarmos novamente no centro de uma crise, como já o antecipavam as tuas palavras. Assim é, Ricardo. Ainda que não seja certo ser este o seu centro, as consequências essas não nos deixam dúvidas. Achas que serão agravadas as medidas usadas no combate à pandemia? Ricardo, estou em crer que teremos novas medidas a ser ponderadas neste momento. Medidas de outra natureza. Vislumbras desde já algumas dessas medidas? O bom senso diz-me para não o fazer antes das mesmas serem tomadas. O nosso papel continua a ser o de analisar, comentar e não o de substituir quem faz uso do poder decisório, até para evitar ruído desnecessário. Aguardemos. Eu faço a festa em Vila do Conde. Vila do Conde dispõe de um serviço de aluguéis de espaços municipais para a realização da sua festa. Eu faço a festa na Nau. Eu faço a festa no Teatro Municipal e é muito simples. Basta aceder ao site www.eufacofesta.pt e poderá escolher o lugar ideal para a sua festa de sonho. Mãe, posso fazer a minha festa nas piscinas municipais? Claro que sim, minha querida. Ana, que máximo! Vou já fazer inveja às minhas amigas. Tudo é possível com Eu Faço a Festa em Vila do Conde. Para que esta emissão informativa seja o mais participativa possível, abrimos as nossas linhas aos ouvintes que queiram partilhar a sua opinião ou alguma situação que os afete direta ou indiretamente. A partir deste momento podem usar o 700 123 124, 700 123 124. Cá estaremos para os ouvir. Entretanto, recolhemos as devidas informações sobre um outro caso, também ele bastante revelador da situação que todos estamos a viver. Trata-se do Pedro, um jovem sem qualquer conhecimento musical que depois de um breve encontro com o nosso homem, chegou a casa e começou a tocar piano ininterruptamente. Aliás, segundo o que sabemos, ele continua a tocar. É assim, família do Pedro? Exatamente. Desde as 13 horas, sem parar para comer ou ir à casa de banho. A um dado momento fez uma pausa. Olhou para os dedos, suspirou e retomou. Mas era costume ele tocar, mesmo sem saber música. Há miúdos que o fazem, são autodidatas. Nós compramos o piano para fins decorativos. Exatamente. Nenhum de nós toca qualquer instrumento. Mas são capazes de avaliar aquilo que está a ser tocado? Estamos a falar de música ou é apenas um tocar sem qualquer fundamento? É altamente. Parece o Beethoven. Não, o cão, claro. É bué fixe. Vocês os dois estavam com ele quando aconteceu, não é verdade? Yeah. Até foi a nós que ele se dirigiu primeiro. O Pedro estava com os fones, nem reparou logo. E o que é que vos disse? Não entendemos. Acho que era alemão. Francês. Era francês. Tens a mania. Podia até ser chinês. E depois, ele foi-se embora? Não. Disse mais coisas. Foi só aí que o Pedro tirou os fones. E falou com ele? Não. Olhou apenas para ele. Fixamente. Isto durante 1 minuto. Foram apenas 5 segundos. E depois? Depois voltámos para casa.
Estava quase na hora do almoço. Aos sábados, o meu marido costuma passar no café de uns brasileiros e traz feijoada. O Pedro adora. Exatamente. E estava ótima, como sempre. O Pedro chegou a almoçar? Não. Entrou, sorriu, deu-me um beijo e foi para o piano. Enquanto vocês almoçavam? Exatamente. Primeiro, ficámos surpreendidos a ouvir. Mas quando percebemos que ele ia continuar, decidimos começar a comer. Estômago vazio não é bom conselheiro. Vou aproximar-me para que o possam ouvir um pouco. Vou aproximar-me do piano para que o possam ouvir. É isto? Se não fosse preocupante, era fantástico. Doutora Magda Marques, o que fazer numa situação como esta? O que é surpreendente é que cada situação tem a sua particularidade. E a nossa equipa terá de encontrar a resposta mais adequada para cada situação. Não estamos a acompanhar este caso e, portanto, não é conveniente estar a fazer diagnósticos que possam não estar em sintonia com aqueles que já foram dados. Família do Pedro, estão a ser acompanhados? Não exatamente. O que quer isto dizer? Fomos contactados pelo médico de família apenas. Senhora Delegada, é este o procedimento? Sim, um acompanhamento de proximidade. O médico de família é aquele que melhor os conhece. Costumam procurar o Serviço Nacional de Saúde e o vosso médico de família? De vez em quando. O meu marido tem ADSE. Exatamente, ADSE. O seu azeite virgem extra. Se o bacalhau quer alho, o prato até chora por náutico. Com o nosso azeite especial de corrida, sinta-se um astronáutico na cozinha. Náutico, o azeite dos mestres da culinária. Não se vai arrepender. O seu azeite virgem extra. Náutico. Continuamos a nossa emissão informativa especial sobre o estranho caso deste homem-pássaro que contamina aqueles com quem se cruza com a sua loucura. É esta a nossa missão: informar com clareza e objetividade. Nada nos preparou para os eventos que convosco temos partilhado ao longo desta noite. Vamos agora ouvir os nossos ouvintes em direto através do nosso telefone 700-123-124. A Regi indica-me que já temos o nosso primeiro ouvinte em linha. Muito boa noite. Estou a falar com o Manuel Silva. Boa noite, Ricardo. Sim, Manuel Pinto Silva, empresário de Vila do Conde. Posso perguntar-lhe o ramo, Manuel? Claro, restauração. Restauração, uma área que tem sofrido bastante. Mas, Manuel, o que tem para partilhar connosco? Ainda bem que é o senhor jornalista a dizê-lo. É porque somos nós a fazê-lo. Parece que nos fazemos de vítimas, que estamos sempre a choramingar ou a pedinchar ajuda. Infelizmente, a hipocrisia tem vindo à tona. Infelizmente, porque ninguém imagina o que temos vivido. Uma tragédia. Compreendemos. Mas relativamente a este caso? Não vejo caso nenhum, sinceramente. Ou melhor, vejo que não estão satisfeitos com o que nos fazem passar e já estão a inventar mais histórias para impedir que a normalidade retome, que as pessoas possam voltar a ser felizes em redor de um belo cabrito ou dos saborosos rejões. E não me venham com os postigos e o takeaway. Mas, Manuel, está a pôr em causa a existência deste homem e o que ele representa? Não faltam malucos por aí. Sempre soube conviver com eles. Aliás, não tarda nada e estamos todos malucos. Bem piores que esse, que não fazem mal a ninguém. Não receia que o possam considerar negacionista? Receio é não ter o que pôr na mesa para a minha mulher e a minha filha. Isso sim é o meu receio. Pai, a mãe está a chamar-te, está de ser para desligar. Está calada, Sarinha. Não vês que estou ao telefone? Por isso mesmo, ela diz que falas demais, que só vais prejudicar-nos. A tua mãe só diz asneira. É por vocês que faço isto. Que sempre fiz tudo. Desculpe, Ricardo. Anda, pai. A mãe já preparou a medicação. Anda. Boa noite. Desculpem. Boa noite, Manuel. Esperamos dias melhores para si e para a sua família. Julgo que temos outro ouvinte em linha. Confirma-se. Boa noite, José Gaspar. De onde é que nos fala? Boa noite, senhores. Zé Gaspar de Toguinha. E o que é que nos tem para dizer, José? Eu queria dedicar... Obrigado, mãe querida, do Marante, à minha mãezinha querida. Ela está no lar de idosos e como não vou poder visitá-la nesta Páscoa, quero deixar-lhe este miminho. Tenho muito saudades tuas, mamã. Não vejo a hora de te poder abraçar de novo. Só peço a Deus que não te leve antes disso.
Nem sei o que seria capaz de fazer se tal acontecesse. Mas não pensemos em tragédias. Muito beijos do Zé. Também para a tia Francisca, que está na França já agora. Creio que o José se terá enganado. Este não é o programa dos discos pedidos. Estamos a fazer uma emissão especial informativa sobre o acontecimento do dia de hoje. Oh diabo, peço desculpa. Mas não dá para passar uma musiquinha, um fadinho? Mesmo sem dedicatória? Vamos deixar aqui apontado o seu pedido, José. Muito obrigado. Uma boa noite e que abrace em breve a sua mãe. Uma santa Páscoa para todos. De regresso à possível normalidade, vamos agora conhecer de perto mais um episódio passado com este homem. Desta feita, com um grupo de escuteiros locais. Vocês são todos escuteiros, correto? Sim! Pertencem ao núcleo de Vila do Conde? Sim! Somos do agrupamento 439. Núcleo Cego do Maio. É como dizem, este núcleo é alargado a Póvoa de Varzim e Esposende. Temos uma página no Facebook e tudo. Façam like. E estavam na rua, em alguma missão, quando se cruzaram com este homem? Estávamos a vender calendários para ajudar o corpo. Com a pandemia, vimos os nossos recursos diminuir, como quase toda a gente. Estas ações são sempre importantes, mas não tem sido possível. E quando finalmente conseguimos... O que aconteceu? Foi com o Faneca. Quem é o Faneca? Oh, Faneca! 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 Chega cá, rapaz. Este é dos lobitos. A senhora quer comprar o nosso calendário? Senhor, olha que os jornalistas não ganham assim tanto dinheiro. E por isso é que alguns até escrevem livros. A senhora já escreveu algum? Senhor, olha lá, mas tu agora é que és o jornalista. Talento não lhe falta. Para vender também não. Fica prometido. Guarda um para mim. Obrigado, senhora. Qual é o seu mês favorito? Nunca pensei nisso. Mas talvez o mês das férias. Julho ou agosto. O meu também é o julho. Acaba a escola, vais para a praia. Não é por causa disso. É o aniversário da Susana. Quem é a Susana? Não se meta nisso, ele nunca mais se cala. A Susana é a minha futura namorada, a rapariga mais linda do planeta. És um apaixonado, portanto. A senhora não é? Devia ser. É o melhor do mundo. Desculpa, eu sou um homem. Então o melhor do mundo não eram as crianças. O melhor do mundo é o amor. Se eu não tivesse a Susana, podia apaixonar-me pela senhora. Olha-me o pirralho. Tu és um verdadeiro galã. Obrigado. Mas a Susana também gosta de ti? Gosta, mas só que ainda não sabe. Ela é irmã do meu amigo Diogo. Faz 13 este ano, em julho. Bem, voltando à nossa questão inicial, este homem falou contigo? Sim, eu perguntei se ele queria comprar um calendário e ele respondeu. O que disse? Que não, e apontou para uma árvore. O que havia nessa árvore? Um pássaro. Um pássaro? Um pássaro a cantar. E depois o sol veio e deixei de ver. Foi nesse momento que ele terá desmaiado. Caiu redondo no chão. Pediram ajuda. Chamaram a polícia ou uma ambulância. Não foi preciso. Ele voltou a levantar-se. Como se nada tivesse acontecido. E agora? Já foste ao médico? Não gosto de médicos. É um teimoso, é o que é. E os pais alinham com ele. Não queres saber o motivo de teres desmaiado? Não. Assim como não me interessa saber o motivo pelo qual gosto da Susana, eu quero é saber quando a vou ter nos meus braços. Esta paixão fervorosa já existia antes deste acontecimento? Ele acredita que sim, mas não. Tal como acredita que você é uma senhora, nunca ouvimos falar dessa Susana antes. Mas o sol ou o pássaro meteu-lhe estas ideias na cabeça. Não é uma ideia, e muito menos está na cabeça. Está onde, então? Se vos dissesse, ficava a falar sozinho. Então porquê? Iriam todos desmaiar. Passemos de imediato a mais um outro relato. Desta feita de uma cidadã brasileira que aproveitou para dar uma saltada à Vila do Conde. Boa tarde. A senhora está cá de visita? Sim, meus amigos Amago e Edu já muito me disseram que eu tinha que vir aqui, que é muito lindo isso. Então eu aproveitei o final de semana e vim. Antes não estava muito fácil por causa dessas limitações todas. Mas olhe que está em vigor a proibição de circulação entre concelhos durante este fim de semana. Não posso acreditar. Então, Vilão do Conde não é do Conselho do Porto? Não. Vila do Conde é sede de concelho. Caramba! Não sabia, não. Eles não me explicaram isso, não.
Mas está a gostar, ou gostou do que já viu? Sim, é muito legal, bem tranquilo. Nada de vilão, né? Quer-se dizer... Refere-se ao seu encontro com este homem. Ah, não. Referi-me aos olhares dos homens casados que me lançavam, mesmo quando acompanhados por suas esposas. Eu gosto de fazer minha malhação, cuidar da beleza, né? Mas não é o caso para tanta babação. Não estará a ser um pouco preconceituosa? Como pode ter a certeza de que eram homens casados? Ah, verdade. As crianças podiam ser dos padeiros do bairro. Ups, acho que voltei a ser preconceituosa. Insinuando que as esposas portuguesas também são promíscuas. Insinuando que todo português é padeiro no Brasil. Olhe que também encontra por cá alguns brasileiros a fazer pão. Mas sobre este homem, o que tem a dizer? O mais honesto de todos. Como assim? Me perguntou se eu queria um poema. Eu achei legal, disse que sim, claro, gosto de poesia, Fernando Pessoa e assim. Ele escreveu o poema ali mesmo. Não percebi muito bem, mas perguntei o que lhe podia dar em troca. E ele o que respondeu? Perguntou se podia dormir comigo. Podia lá ser mais honesto que isso? E a senhora? Ah, isso agora você vai ter que perguntar pra ele, né? Tchauzinho. Pão. Queijo. A Biblioteca Municipal de Vila do Conde promove um ateliê dedicado à confecção de pão. Desde a sua história milenar, Passando pelas tradições ligadas à Páscoa e ao seu folar. todas as dicas essenciais para se tornar padeiro lá de casa. Devido às restrições provocadas pela pandemia, o mesmo terá transmissão em direto na página de Facebook da Câmara Municipal. Consulte a mesma para encontrar todas as informações e horários. E tenha uma Santa Páscoa. Graça, nestes 2 testemunhos são-nos reveladas outras facetas deste problema. Além das reações obsessivas já observadas, notam-se aqui aspectos no que diz respeito à relação com o outro, até de cariz sexual. Claramente, Ricardo, eu diria que temos em mãos o grande problema de definir este problema, dada a sua dimensão heterogénea. Doutora Magda Marques, trata-se de uma tarefa bastante complexa. Bastante. Nós podemos contribuir sobretudo na avaliação específica, mas de facto a definição deste objeto sai fora do nosso alcance. Mas é importante que o mesmo seja feito. Graça, quem o poderá fazer? Talvez a iniciativa deva ser da responsabilidade da Delegação Regional de Saúde, mas em estreita colaboração com todas as autoridades competentes. Senhora Delegada, já chegaram a alguma conclusão? Estou aqui em representação da delegação local. Por isso, não tenho autoridade nem competência para responder a essa questão. No entanto, sei que estão a ser tomadas as providências nesse sentido. E quais são, Senhora Delegada? Obviamente, também não posso responder a essa pergunta, até por uma questão ética, e não seria correto. Se todos os casos que fomos partilhando são absolutamente incríveis, o próximo é incrivelmente extraordinário. Vamos ouvir o seu depoimento dado à nossa equipa de reportagem. Boa tarde. Quer partilhar com os nossos ouvintes o seu nome? O meu nome é Joana. Joana de Arcos. É natural da freguesia de Arcos, em Vila do Conde? Sou natural, sim. Muito natural. Super natural. Super extraordinário é o que lhe aconteceu, não é? Super top. E não quer contar-nos? Outra vez. Desta vez vamos gravar, para que os nossos ouvintes possam ouvir também, e pela sua própria voz. Entendi. Ah, a minha voz. Vamos a isso? É para contar agora? E eles estão a ouvir-me? Vão ouvir mais logo, durante as notícias. Mas já tenho coisas marcadas para logo. Por isso, vamos gravar agora. Sim? Sim. O que é que lhe aconteceu, Joana? Foi o que eu disse a mim mesma. O que é que te aconteceu, Joana? E qual foi a resposta, Joana? Dás-me um cigarrinho. Quer que lhe dê um cigarro? Só consigo pensar depois de um cigarro. Só depois consegui perceber o que me tinha acontecido. E o que foi exatamente? Dás-me um cigarrinho, por favor. Agora que penso nisso outra vez, tenho de voltar a fumar. E acabaram. Tenho passado o dia a pensar no que me aconteceu. Ah, obrigada. Já viu que eu não vou para Nova? Não viu? Que idade a Joana tem? Nasci em 1966. É só fazer as contas. Perguntamos a idade à Joana porque, de facto, é um elemento importante neste caso. Onde se deu o encontro com este homem? Não houve encontro nenhum. Não foi isso que quis dizer. Onde se cruzou com ele? Eu tinha ido ao mini preço. E ao passar decidi ir beber um fininho ao Saura.
E uma chamuça para a viagem? Estava de regresso a Arcos? Não! Estava de regresso à casa da minha mãe. E ele já lá estava? Na casa da minha mãe. Eu já lhe disse que não houve encontro nenhum. Nem sexual, nem assexual. Não, no café do Saura. Parece que estava à espera que eu me sentasse na esplanada para aterrar. Disse qualquer coisa e sentou-se. E a Joana não disse nada? Nestas coisas, é melhor não dizer nada. Evitam-se confusões. E ficaram os dois na mesma mesa em silêncio. Ele falou. E o que lhe disse? Acho que não era para mim. Afinal, não nos conhecíamos. Mas ouviu o que ele disse, certo? Não sou de ouvir as conversas dos outros. Certo. E quanto tempo durou a situação? Foi rápido. Pareceu-me que ele estava aborrecido com o outro com quem falava. E foi-se. Talvez depois de 2 cigarrinhos seguidos. E o que seguiu? Não se seguiu mais nenhum. Como já lhe disse, foram só 2. O que aconteceu consigo? Fui ter com a minha mãe à casa dela. Foi aí que percebeu que alguma coisa estranha se passava consigo. Foi aí que percebi que alguma coisa estranha se passava comigo. O que era? Ainda é cedo para saber se é menino ou menina. Portanto, a Joana está grávida. Senti-me e tive logo de me sentar, para logo de seguida ir vomitar. Aguentou-se pouco a chamuça. A vida pode ser muito breve. Mas fez o teste de gravidez para confirmar? Não é preciso. Na nossa família é assim. A Joana já foi mãe? Nunca. E desculpa a questão, peço imensa desculpa. Esteve com algum homem recentemente? Nada. Há 3 anos sem carne. A chamuça. Havia. Portanto, a Joana está certa de que este homem é o pai da criança que começou hoje mesmo a formar-se dentro de si. Certo. Estamos perante um milagre. Encontra algum motivo para isto lhe ter acontecido? Castigo. Castigo? Qual a razão de tal castigo? Não sei, mas só pode. Então, não está feliz? Muito. Olha, dá para orientar mais um cigarrinho. A nossa emissão aproxima-se do seu final. Iremos acompanhar toda a evolução dos factos durante as decisivas horas que se seguem, através dos nossos blocos informativos que poderão e deverão acompanhar. Graça Santos, talvez seja importante agora fazermos uma avaliação final de todos estes indicadores e testemunhos por nós recolhidos e aqui discutidos. Sem dúvida, Ricardo. Julgo que as próximas horas e dias serão fundamentais para perceber se o contágio direto apenas se verifica em quem contactou com este homem ou se essas pessoas são também elas veículo de contágio. Falo de contágio direto, pois sabemos que existe aquele que é promovido indiretamente. Veja-se, por exemplo, todo aquilo que acontece através das redes sociais. Pergunto também aos nossos convidados, à Sra. Delegada Local de Saúde, ao Sr. Comandante da Proteção Civil e à Dra. Magda Marques, do CACIC, se querem também deixar aqui as suas considerações finais. Gostaria de agradecer a oportunidade de fazermos assim um serviço público mais alargado e mais próximo da população. E é como a Graça bem disse, a observação das próximas horas é essencial. Mas é importante que cada um de nós, enquanto cidadãos, cumpra o seu papel evitando contactos sociais desnecessários. Exatamente. Prevenir e evitar, antes das conclusões científicas. É essa a nota que quero deixar aqui no ar para todos aqueles que nos escutam. Estou certa que isso fará a diferença. Doutora Magda? Só posso reforçar o que aqui já foi dito e dizer que iremos continuar a dar todo o apoio que os cidadãos necessitam, quer seja nesta, quer seja noutras crises, e esperar que os nossos receios sejam exagerados. E agradecer também a oportunidade de estarmos aqui esta noite. Eu é que agradeço, em nome de toda a equipa, a vossa disponibilidade. Últimas palavras, Graça. Obrigada a todos pela vossa presença nesta hora tão tardia. Como o Ricardo já disse, iremos continuar a acompanhar de perto toda a evolução deste acontecimento. A todos os que nos ouvem, protejam-se e protejam aqueles que amam. Desculpa interromper-te, mas a redação acaba de me fazer chegar um comunicado da Nuvem Voadora, entidade promotora da Queima de Judas de Vila de Conde. Obriga-nos a ética profissional que o mesmo seja lido.
A Nuvem Voadora Associação Cultural vem por este meio demonstrar a sua incredulidade perante aquilo que se passou esta noite nesta rádio. Consideramos a suspensão da emissão especial, preparada ao longo de mais de um mês por um vasto leque de profissionais e amadores, um verdadeiro atentado à liberdade e à democracia. A Queima do Judas de Vila do Conde é um trabalho comunitário fundamental para a cultura local. É incompreensível que a direção da vossa rádio tenha de forma tão leviana desprezado quem faz e para quem se faz este trabalho. A população de Vila do Conde. Não queremos com isto diminuir a importância dos acontecimentos e a sua cobertura jornalística, mas ocupar desta forma o espaço de tempo que nos era reservado, sem aviso prévio, sem encontrar uma solução digna, é um verdadeiro ultraje. Assim sendo, e depois de consultados todos aqueles que fazem parte desta iniciativa, iremos pacificamente ocupar a estação de Foda-se. Boa noite. Esta é a Rádio Liberdade. Viemos repor também a vossa liberdade aí em casa, nas vossas cabeças. Liberdade para pensar, liberdade para agir, liberdade para gritar liberdade. Vão às vossas janelas e gritem comigo liberdade. Somos amor e sem liberdade ele murcha. Por isso trazemos a primavera connosco, a alegria, a festa, as artes e os artistas. É urgente pôr um fim ao medo, ao controle, à vida em suspenso. Agora ela vai explodir em flor e renovar os nossos ânimos. Gritem comigo liberdade. Mas antes da festa se instalar, temos de ouvir as palavras que o Judas guardou para este momento. Vamos ouvir o seu testamento. Cara senhora diretora, não se importa de nos ajudar nesta missão? Mas vocês estão doidos? Nós já andamos a pagar isto há demasiado tempo. Sem cultura não há futuro. E o futuro é agora. Viemos libertá-lo. Liberdade! Gritem comigo! Agora faça-se silêncio que se vai cantar o fado. Testamento do Judas. Posso eu não ser poeta, mas é certo ser problema. Evitei a linha reta, assim nasceu o poema. Ao dizer o que sentia, semelhante ao pensar, esbarrei na apatia de quem não sabe voar. Fiz-me cinza e viagem, ri de tudo e de todos, sem medo da outra margem, escapei aos vossos lodos. Mais do que palavras fofas que o vento há de levar, deixo-vos um par de alcofas para os pensamentos deitar. E poder vê-los crescer, fazer-se grande a obra, o inverno esquecer, da noite já pouco sobra. Fazer da arte invento, capaz do pão pôr na mesa, e mais algum alimento para a vida manter acesa. Quem governa, se governa. Está escrito, é assim. Ou dás depressa à perna, ou lá se vai o teu rim. Eu também não fui por aí, nem mesmo por acolá. Tantas vezes eu caí, não havia ninguém lá. A vila dá-se ao mundo, às postas na internet. A cultura vai ao fundo, sempre a mesma cassete. Nossa princesa do Ave fez-se rainha muito má. Deu-nos uma bela cave e um chuto para lá. Seu mui fiel escudeiro distribui os galhardetes. Como no preço certeiro, ganhamos 2 toalhetes. A eles deixo sensatez e meu rico coração, para que percam a altivez e lhes inspire a ação. Aos próximos candidatos, um banho de água fria afasta os aparatos, issa a democracia. Importa sempre lembrar quem muito a desejou. A cadeira a sentar foi o povo que a pagou.
A vigilância, senhores, não é para chibos e tolos. Acabem-se os favores a quem lhes serve os bolos. Ao prior quero deixar do teatro o chuveiro, para nossas almas lavar, generoso enfermeiro. Já a fatura da água à indáqua vai voltar, para que tal fonte de mágoa aos seus possa hidratar. Os santos e pecadores a um lado se entender, e entre rezas e credores o paraíso obter. Às mulheres em geral muita lenha para queimar, o machismo infernal que não as deixa sonhar. A igualdade tardia já cá devia estar. Não passe nem mais um dia sem esta nos governar. Pisga-te, ó populista, por cá não fazes tu falta. Já tivemos um fascista que bem deu cabo da malta. Receias quem de fora vem e com ele a diferença traz. Dizes-te pessoa de bem, não passas de um capataz. Na TV faz-se estágio para se ser bom político. Certo será o naufrágio deste povo paralítico. Tarda a desaparição deste lixo instalado. Santa comunicação do social rebuçado. Já eu parto sem partir, que a hora apetece. Assim fico eu a rir na noite que me merece. Judas, 3 de abril de 2021.
Vitastali gali balam bilam bitam juka kamudamari kanchama jama 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 devam devam maya chakara chanditam devam kanokuna shivam shivam